programa Conhecimento para Minas, que tem como principal objetivo proporcionar a capacitação de forma direta e acessível, gerando e agregando valor para as empresas juniores de Minas Gerais, finaliza a série de treinamentos online voltados para nós, empresários juniores, e assuntos que possam agregar à nossa vida profissional e pessoal. Para dar início a esse treinamento de hoje, teremos agora o treinamento Mundo das Ideias. Você já tem todos os recursos para realizar, com Rodrigo Hernandes. Rodrigo é formado em Comércio Internacional, especialista em projetos, negócios de engenharia de projetos e inovação. Liderou equipes de operações comerciais e administrativas em empresas de comércio no exterior por 12 anos. Sócio amigo e fundador do projeto Grupo Jabá, fundador da O Negócio é Meu, diretor comercial na agência Pink, idealizador da Tour Construtores de Sucessos Brasil, especialista em PNL e Master Coach, consultor de carreiras e empresas, mentor nas principais universidades federais e estaduais do país, palestrante nacional e internacional e autor e escritor dos livros Negociando com Sucesso, #Seu Minuto e eterno amante da arte de criar sucessos. É com ele que teremos o treinamento de hoje. As perguntas podem ser postadas através do link que tem no canto esquerdo do vídeo de vocês no YouTube ou nos comentários do vídeo no YouTube também. Desejamos a todos um excelente treinamento. Boa noite, Rodrigo, e pode ficar à vontade para dar início. Boa noite, Matheus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Matheus, pelo convite, a toda a equipe da FEGENG. Eu confesso que eu não consigo ter saudade de vocês mineiros, porque a gente tem agenda durante todo o ano para visitando a Minas, palestrando dentro do movimento do próprio EMEG, com a FEGENG. O ano passado eu tive o prazer de estar no EMEG, que foi um evento muito especial. Mas é sempre bom voltar a falar com vocês. Eu já estava sentindo falta de bater esse papo com vocês. Obrigado, parabéns por tudo que vocês têm realizado. Eu sou um fã do movimento do empreendido. Sempre possível, à total disposição, porque acredito muito no movimento e nas realizações que vocês têm. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Posso começar daqui então, Matheus? Pode sim, vamos lá. Bom, quando o Matheus e a equipe da FEGENG me convidou para fazer esse bate-papo com vocês, a gente definiu que tema trazer, qual o melhor formato para apresentar. A gente tem pouco tempo, mas que seja breve, porém que tenha algum impacto positivo para o nosso mindset, para os nossos projetos. E daí eu pensei, puxa, eu não gostaria de trabalhar com vocês hoje nada atrelado a ferramentas de gestão de projeto ou a ferramentas para melhores resultados em venda, em performance, de números. Portanto, eu começo esse nosso bate-papo hoje. A apresentação o Matheus já fez. Isso talvez seja alguns títulos que alcancei na vida acadêmica, alguns resultados que colecionei na vida profissional, algumas competências que adquiri ao longo dos estudos, mas eu queria voltar um pouco atrás para começar esse nosso bate-papo. E agora vocês começam a ver daí uma figura, porque eu quero contar uma história para vocês. Eu, quando muito pequeno, apesar de eu sempre conto isso, para quem já ouviu falar, eu peço para que escute novamente. E para vocês que não, eu joguei basquete quando menino, entre os 13 e 14 anos. E aí vocês percebem que está aparecendo para vocês o Rodrigo Hernandes, jogador de basquete. Quando enquanto jogava basquete, e eu caminhava para a quadra para treinar, eu percebi que eu fiz parte de uma tribo. E quando eu vestia aquela roupa, quando eu tinha o poder de estar dentro de uma quadra, porque eu representava um clube e daí por diante, o que vocês acham que eu pensava enquanto eu saía do vestiário até chegar na quadra, nos momentos prévios de um jogo? Diz aí quem eu sou, pessoal. Depois dessa fase, eu vou pedir para o Matheus passar esse slide, porque depois dessa fase eu descobri um novo grupo, o qual eu fiz parte, que era o pessoal que gostava de um estilo de música popular brasileiro, conhecido também como pagode. E daí, então, o Rodrigo Hernandes, versão pagodeiro. Eu quero perguntar para vocês o que vocês acham que eu pensava enquanto eu seguia com um óculos em cima da cabeça, só não tinha vassoura na mão para dizer aonde você vai que eu vou varrendo, e chegava naquele samba, naquela roda de samba. O que é que eu dizia? E aí, pessoal,
Diz aí quem eu sou, então. Passou essa fase também, e aí eu percebi que um outro grupo. Eu moro em Santos, litoral de São Paulo, e na minha rua, no meu prédio, tinham alguns surfistas de expressão nacional, internacional, competiam fora do Brasil. E eu falei, puxa, eu quero fazer parte dessa galera. E eu peguei uma prancha também, coloquei embaixo do braço. Eu morava uns 500 metros da praia. Eu ia pela principal via de Santos, uma das principais, que aqui a gente divide por canais, né? E era o canal 1. Enquanto eu andava no canal 1 até chegar à praia, onde os carros passavam, as pessoas olhavam com aquela prancha embaixo do braço, não dava para passar parafina no cabelo e o cabelo ficar loiro, porque, né, negão, cabelo muito não é tão bom, então vamos deixar o cabelo de lado. Mas eu quero que vocês imaginem então o que é que eu pensava enquanto caminhava da minha casa até a praia. E aí, pessoal, diz aí quem eu sou. Depois desse instante, teve mais uma etapa na vida. E eu conheci mais um grupo. Eu fui para a universidade, eu me formei, eu me especializei e eu entrei no mercado de trabalho. E eu conheci o terno e a gravata. O primeiro escritório que tive em São Paulo foi no Itaim. Vocês conhecem? O Itaim é a Nova Paulista, a Wall Street brasileira, onde tudo acontece, todo mundo está lá, os negócios acontecem. E eu estava de terno e gravata no meu primeiro automóvel, enquanto eu parava no trânsito, colocava o braço para fora, chacoalhava o meu relógio. O que vocês acham que eu pensava enquanto olhava para as pessoas? E aí, pessoal, diz aí quem eu sou. E daí, teve uma última etapa antes de acontecer a verdadeira pivotagem da minha vida. Foi quando foi o turning point, um dia da virada, e eu quero trocar e trazer isso para vocês, porque isso vai ser o alicerce do nosso bate-papo nessa noite. Depois de perceber, pode passar, Matheus, por favor? Depois de perceber que o que eu tinha adquirido, algumas coisas, algumas realizações que eu tive, enfim, alguns títulos, algumas especialidades, eu me fiz uma pergunta um dia, sentado, dirigindo uma empresa de comércio internacional, e eu pensei o seguinte, puxa vida, e se eu tirasse o meu cargo, e se eu tirasse a minha vestimenta, se eu tirasse R$10, R$1.000, R$1, enfim, o dinheiro que está na minha carteira, na minha conta bancária, se eu tirasse, se me fosse tirado os meus amigos atuais, se me fosse tirado minha moradia, o que sobra? Portanto, senhores, eu não sei se vocês já ouviram essa pergunta dentro da universidade, dentro dos movimentos que participam, eu não sei se vocês se perguntam, se questionam isso dentro das EJs de vocês, mas aqui eu quero dividir com vocês essa pergunta que promoveu um verdadeiro turning point na minha vida, que é o seguinte: todos vocês que estão nos acompanhando agora, exatamente agora, aqueles que vão assistir esse vídeo depois, eu faço essa pergunta. E se eu tirasse de você exatamente tudo que está em volta de você? Se eu tirasse de você agora exatamente o seu RG, a sua EJ, a sua empresa, Júnior, se você já participa, você que já passou pelo movimento, está acompanhando isso, tirasse a sua empresa, papai e mamãe, o que é que sobra? Pode passar, por favor, Matheus. Espera aí, Rodrigo. O contexto nosso aqui para falar é o mundo das ideias, que eu já tenho todos os recursos para realizar. Você começa com essa conversa de tirar o que sobra. Como assim? Matheus, vou pedir para que você volte a câmera aqui para a gente agora. Por favor. Obrigado, Matheus. Bom, meninos, é exatamente isso que é o alicerce do nosso bate-papo. E se eu tirar a tua EJ, se eu tirar o que você estudou, se eu tirar o seu título do colegial, se eu tirar se você fez inglês ou não, intercâmbio ou não, pouco importa agora. Se eu tirasse tudo isso, o que sobra? Quem é você? Eu sou capaz de adivinhar algumas expressões das pessoas que estão assistindo a gente agora. Peraí, como assim? O que isso tem a ver com meus projetos, com o legado que eu quero construir dentro da minha EJ? E aí vem uma primeira reflexão que eu tive como conclusão de pegar nessa pergunta.
puxa vida, eu segui a minha carreira profissional, a minha carreira acadêmica, a minha vida social. Eu buscava com que tudo que tivesse em volta de mim dissesse quem eu sou, e eu nunca me fiz essa pergunta: quem é? Quem sou eu? E se eu tirar tudo isso que sobra? E possivelmente, para nós que somos diferentes, fora da caixinha, que estamos aqui agora nesse bate-papo, porque não é normal, venhamos e convenhamos, às 19h47 de uma quinta-feira, eu parar para fazer um treinamento online, enfim, para trocar experiência, para adquirir mais habilidades, para desenvolver com novas competências. Isso não é para a gente normal. O normal é a gente estar tirando o terno e a gravata, largando o caderno e falando: peraí que eu quero descansar, que dia cansativo, enfim. Mas também não é normal com que sigamos as nossas vidas, todos os nossos dias, como foi hoje pela manhã, antes de ir para a universidade, antes de passar na EJ, antes de ver a namorada, antes de falar com o papai e mamãe, antes de fazer todas as atividades que tivemos, sem sequer ao menos perguntarmos: o que sou eu? Quem sou eu se não tivesse tudo isso? Porque possivelmente essa resposta, quando você encontra ela será o alicerce, a base para levar para qualquer lugar que você escolha e que faça sentido com quem você é. Possivelmente vocês que do movimento da Brasil Júnior, da FEGENG, engajados com qualquer outros movimentos estudantis, como a IESEC, Enactus, Universitários Acima da Média, Papo de Universitário, que são movimentos que promovem reflexões que estão por trás dos projetos, por trás dos negócios, dos números que nós queremos levantar e que são importantes, sim, dos títulos que nós queremos ter, porque são importantes, sim, das realizações que queremos fazer, porque elas são o que move os nossos dia a dia. Eu estou falando de algo que está um pouco antes e que é determinante para o sucesso ou não de qualquer atribuição. Mas falando especificamente dos seus projetos e da EJ, se você ainda não havia feito a sua pergunta para você, se tirasse tudo, o que sobra, quem é você, eu peço para que você volte à casinha do jogo e comece de novo. Porque quando você tem muito bem claro, definido quem sou eu, e eu passo para a próxima pergunta do nosso game, que é: aonde eu quero levar quem sou então? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Se dentro da EJ, se com a universidade, se num programa sem fronteiras, se numa organização social do meu bairro, se através de uma grande companhia internacional, enfim, pouco importa. Tudo isso passa a ser acessório, que são relevantes e fazem sentido com quem eu sou. Mas só são acessórios para que você explore, para que você expanda ainda mais quem você é. E aí eu sempre gosto de trazer, então, uma definição que geralmente fazem perguntas. Então, peraí, Rodrigo, ok. Então, quem é você? Então, lá vou eu. Eu acredito de fato, vou pedir uma licença. Eu acredito de fato num cara chamado Deus, reconhecido nas principais religiões, é internacional essa figura, como uma força maior, que está em tudo. No ontem, no amanhã, no alto, no baixo, na água, no fogo, no princípio e no fim, ok? Eu aceito e reconheço dessa forma. Portanto, esse cara que é chamado Deus e que eu aceito e reconheço, ele está em tudo, inclusive em mim e em você, aqui e agora. Então lá vou eu. Eu acredito então que eu sou uma parte desse todo, portanto uma parte sua, que aqui e agora escolheu reservar um momento para que, se de alguma forma fizer sentido e levar você avante, à frente, positivamente, eu me torno, através de você, mais e melhor e maior. Eu precisei subir uma cadeira de uma compreensão um pouco mais macro, menos material, para definir, então, quem sou eu. E quando eu encontrei essa resposta, ualá! O comércio internacional, o business somente, que eu amo, me formei, me especializei, ficou tão menor de quem eu era, porque existiam diversas partes minhas espalhadas por aí que eu nem conhecia, nem imaginei ser, que eu estava limitando quem eu era. Eu me reencontrar, reconhecer, me conectar com essas partes.
E eu voltei a me conectar com essas partes através das vertentes que eu estudei, que eram negócios, que eram projetos, algumas ações nacionais, a nossa tour, enfim, uma série de outras coisas que a gente vai falar ainda aqui. Mas daí eu convido você para refletir sobre o tema que nós trouxemos hoje, o mundo das ideias. Nós vivemos hoje num mundo exigente, competitivo, dinâmico, globalizado, e que promove e que elege aqueles que têm ideias dentro dos seus projetos, dos seus produtos, do seu formato de venda, de um sistema automatizado, online, enfim. Mas esses caras que têm ideias, eles são as referências. E eu quero convidar você para pensar numa nova perspectiva, numa outra cadeira. E se você, a partir desse nosso bate-papo, buscar com afinco, se desprender de energia para encontrar essa respostinha de que tudo, do que é que está por trás de tudo isso, quem é você, você passa a reconhecer então que você já tem todos os recursos necessários para realizar aquilo que você espera. E que não são hoje as grandes ideias que serão aplaudidas, e sim as grandes execuções. Precisamos sair da cadeira então daqueles que pensam, filosofam, e eu gosto de filosofia, eu acho importante o senso criativo, é funcional, ele é necessário. Mas você aí agora, na tua EJ, com essa equipe que você está, nessa tua região, indiferente dos números que tinham até o nosso bate-papo, se você olhar bem, responder quem você é, olhar para esse time, você passa a perceber que você já tem todos os recursos necessários exatamente agora, para começar a construir exatamente o que você quer. Com as pessoas que estão ao seu lado, sim. Com os recursos que você tem, sim. Ah, mas falta dinheiro, ah, mas o governo, ah, mas as empresas não investem. Eu podia citar para vocês aqui inúmeros cases de pessoas, como os próprios amigos palestrantes que vão nos eventos que vocês promovem, que realizaram coisas maravilhosas, que de impacto internacional, saindo da esfera Brasil, e que começaram com a definição clara de quem eles eram, depois com o que é, para onde é que eles queriam levar tudo isso, e depois buscar pessoas, lugares e circunstâncias que promovessem, que viabilizassem quem são e essas escolhas. Portanto, sabendo quem você é, sabendo para onde você quer levar tudo isso, lugares, pessoas e hábitos são os 3 alicerces, as 3 bases que indifere se você tem dinheiro, indifere se você já tem todas as competências validadas. E quando eu falo, toda vez que eu falo competência, senhores, eu espero que, que a gente não confunda com conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que eu adquiro de informação geral ou específica. Informação geral, um administrador, durante um período da universidade, ele recebe informações gerais de administração. Um médico, no seu preparo inicial, também. E depois ele se especializa. E aí ele começa a receber informação específica. Agora, esse conhecimento acadêmico especializado não garante em nada a execução com sucesso do seu negócio, do seu projeto, do sistema que você está criando, da ação que você está desenvolvendo na tua EJ. Porque competência é saber observar, absorver esse conhecimento, executar. E depois desse processo de observação, absorção, execução, você começa a desenvolver a competência para agir, reagir e criar valor. Uau! Vou repetir. Indiferente do grau de competência, do grau de informação que você tem. Ah, mas eu estou no primeiro ano da universidade. Ah, mas eu estou no 4º ano e eu ainda não sei bem o que eu quero fazer. Vamos deixar essas perguntas de lado para agora. Eu convido você, na tua EJ, com seus projetos, você que está ouvindo esse nosso bate-papo, como seria você observar toda essa informação que você adquiriu ou adquirir agora? Como seria você absorver para executar, pôr em movimento, validar e realizar? Sair da esfera das ideias, entender que você já tem todos os recursos necessários aqui agora, começar a executar. Talvez você não vai criar um projeto internacional agora, começa com a comunidade em volta.
a comunidade educacional, se você cria um projeto, exemplo de um projeto de educação para as escolas, para um comportamento empreendedor, vai até a prefeitura e apresenta para a Secretaria de Saúde, vai até um Sebrae, um Senac, mobiliza o ecossistema, começando pelo micro, mas executa, para que você comece a agir, reagir com problemas, dificuldades, erros, fraquezas, limitações do seu projeto, da sua equipe, e depois daí você extrair então o criar valor. Porque é só quando você se permite, aqui e agora, com todos os recursos que vocês têm, ser pouco ou muito, mas com eles, se permite a levantar da cadeira, como sempre brinco, tirar o bumbum da cadeira e executar, falar mais daquilo que você acredita, você começa a promover, então, o desenvolvimento da competência, que é um valor agregado de observar, absorver e executar. Eu quero que o Matheus me fale se existem algumas perguntas, se o pessoal que está ouvindo a gente agora tem alguma dúvida sobre isso, porque fica melhor até para a gente fazer, na verdade, um talk aqui, não um treinamento. Eu gosto muito de trocar com vocês. Então, se você tiver alguma pergunta sobre o que a gente vinha falando, pode começar a pontuar. E, Matheus, fica à vontade para me interromper. Tá bem. Não, eu estou verificando aqui, mas ainda não chegou nenhuma pergunta não, mas como eu tinha dito que era só no final, mas aí vocês já podem ficar à vontade, pessoal, para estar enviando pergunta a qualquer momento mesmo, até mesmo é uma ideia mais de bate-papo mesmo, podem enviar até comentários que eu posso colocar para ele aqui também, fiquem à vontade. Perfeito. Vou falar então de quando eu identifiquei dessa forma. Quero contar um casezinho muito bacana que aconteceu há uns 2 anos atrás, que foi comigo. Enquanto gestor dessa empresa de comércio internacional, eu sou um extremo apaixonado por negócio, por projetos, por gestão. Mas eu percebi, quando eu encontrei a resposta de quem eu era, de que eu acabei, isso estava ficando muito pouco, que eu gostaria de experimentar, de seguir essa inspiração que começou a fluir dentro de mim. Eu ainda não sabia para onde iria levar tudo isso. Eu já tinha bem claro quem eu era e o que eu queria fazer. Qual era o caminho disso? Eu ainda não sabia. Então eu continuei trabalhando com o comércio internacional. E eu lembro que voltando de uma reunião com a Heineken, a cervejaria que fica no Vale do Paraíba, em Jacareí, eu fiz um post no Facebook. Eu nunca fui popular dentro do ambiente online, sempre fui do offline. Mas eu tinha alguns amigos, e tinha minha dentista, um outro amigo que tinha negócios, enfim, eu sabia que aqueles caras estavam online, e era por volta de 3 horas da tarde, algo assim. E eu fiz um post para eles, falei, pessoal, tô cansado, a marginal estava cheia, eu não vou mais para o escritório, vamos bater papo. E a Mariana, que era minha dentista, ela fez mais uma vez o que ela sempre fazia. Que ela, em cima da minha timeline, do meu post, ela comentou, Rô, sorri pra vida. Se falarem que o teu sorriso é bonito, diz que você trata na doutora Mariana, no endereço tal, telefone tal. Eu falei, eu não acredito que a Mariana está fazendo novamente jabá no meu timeline. Chamei a Mari e falei, Mari, para com isso, aqui é sério. E ela continuou brincando e mais um amigo entrou. Nesse mesmo post continuaram brincando. O Facebook tinha acabado de fazer aquela atualização que hoje em dia a gente acorda e todo dia a gente está num grupo diferente, que os amigos acabam colocando a gente. Ele tinha acabado de atualizar. E eu lembrei, puxa, eu consigo criar grupos. Eu vou criar um grupo então e vou chamar de Jabá é aqui, porque o Jabá é para ser feito lá no grupo, não na minha timeline. Eu coloquei essa amiga e mais alguns amigos que ficavam nesse ecossistema brincando dentro do timeline, fazendo Jabá dos seus negócios, enfim. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Ao invés de eles pararem com a brincadeira, eles começaram, agora nos profissionalizamos. Temos um espaço dedicado de network de amigos para amigos. E aí o outro falou, minha avó faz bolo para fora, minha tia faz isso e aquilo. E eu fiquei olhando e falei, eu não acredito que esses caras continuam com essa brincadeira. Eu havia feito um life plan, que eu chamo de um quadrinho mágico, onde eu tinha colocado os meus propósitos. E um deles era, eu ainda não sabia para onde ia tudo isso, mas eu tinha colocado. Eu distribuo para milhares de pessoas tempo, dinheiro, amor, possibilidades.
abrir esse parênteses para que vocês entendam. Bom, voltando para o grupo, eu olhei aqueles amigos brincando, eu falei, peraí, tem um Marcão que faz seguro de carro para a família, tem a Cida que abriu um estabelecimento comercial de alimentos na região dela. Peguei uns 15, 20 amigos e coloquei dentro desse grupo. E fui descansar, de fato. Falei, pessoal, faça o teu jabá, entra na onda, aqui é só amigo, faça o jabá. E fui descansar. Quando eu voltei, à noite tinham 1.100 pessoas, por volta de 11 horas. Eu achei que eu tinha logado no Facebook errado, porque uma porção de notificações, uma série de mensagens de inbox, eu falei, peraí, o que está acontecendo? Enfim, e quando eu comecei a observar aquilo, eles realmente estavam engajados, porque os amigos, o nosso ecossistema, como o próprio Facebook já promove, eles viam ali dentro quem era um amigo em comum, e começaram a perceber, peraí, as pessoas figuradas dentro da mídia social Facebook, gratuita, online, onde usamos para hashtag Partiu Academia, Tô Deprê, Fora Dilma, são pessoas que também tocam negócios, têm os seus próprios negócios, trabalham em companhias, representam comercialmente, enfim. Puxa, deixa eu falar com esses caras e ver o que eles fazem. E eles começaram a se relacionar. No dia seguinte, eu comecei a desenvolver conteúdo para esses caras com essa linguagem que eu acabei de falar para vocês. Produto e serviço de sucesso são somente reflexos de pessoas de sucesso. Quem são essas pessoas? Vamos trabalhar e desenvolver esses mindsets, esses comportamentos, como essas pessoas se relacionam entre elas, com os ambientes que elas transitam e principalmente com os seus negócios. Mas empoderando esses caras para que eles tenham a consciência de que o negócio, o recurso tecnológico, físico, só vai refletir o estado, a consciência e principalmente a atitude dessa figura, desse líder, desse empreendedor. Enfim, no segundo dia foi para 3.500 empresas representadas por aquelas pessoas. E eu lembro que eu sentei numa madrugada, que é onde eu criava conteúdo, eu escrevia bastante, e eu falei, puxa vida, eu sempre trabalhei com um projeto, peraí, essa brincadeira que se configurou, comecei a receber mensagem de brasileiro na China, na Holanda, no Japão, puxa, que bacana, o formato que é desenvolvido de negócio aqui, o conteúdo que é promovido, puxa, estou conseguindo vender, estou conseguindo comprar, estou arrumando fornecedor, enfim. E eu, nessa madrugada, falei, caramba, eu acredito que isso aqui é uma boa plataforma. Tem uma audiência que está validando esse conteúdo. Se eu fizesse um business plan para isso, poxa, eu sempre trabalhei com projetos, com negócio, eu canviei aquilo, fiz um canvas daquilo, e lá tinha um portfólio. Eu tinha uma necessidade para atingir, que era desenvolver esse novo mindset, esse novo olhar para um novo comportamento prático, que depois de muito tempo desse projeto rolando e algumas novas coisas que aconteceram, é o que eu chamo de uma educação por competência e não por informação, agir, reagir e criar valor, como falei para vocês. Eu falei, poxa, se eu fizesse um business plan, nesse business plan tinha lá consultorias para lideranças, qual era o meu foco? Micro e pequeno empreendedores, porque esses caras que tinham mais dificuldade de poder aquisitivo, muitas vezes, começando seus negócios, era para o terceiro setor. Falei, poxa, deixa eu começar a planejar esse negócio, que não existia, era só uma ideia. E aí eu passei a madrugada, até umas 4 horas da manhã, empolgado, olhando aquilo, e não tinha recurso nenhum financeiro, não existia nada, só tinha... eu sabia muito bem quem eu era e aquilo ressoava muito, e começou a fazer sentido e eu comecei a executar. E quando eu terminei, tinha lá um portfólio para palestras, treinamentos, workshops, enfim. E eu lembro que quando eu terminei, eu olhei aquilo foi emocionante, que eu falei, uau! Aí dentro está quem eu sou. E eu lembro que quando eu fechei aquilo, enrolei aquela cartolina, juntei aquelas anotações todas, uma porção delas, eu olhei para o meu quadro, que estava pendurado na parede, e eu olhei exatamente para aquela linha. Eu distribuo para milhares de pessoas tempo, dinheiro, possibilidades, recursos e amor. Uau! Aquilo fez lacrou o processo de desenvolvimento do insight. E eu falei, puxa, é claro, é aqui. Essa plataforma que surgiu numa brincadeira é o caminho. Bom, resumo da ópera, isso foi um movimento muito bacana. O grupo ainda existe dentro do Facebook,
mas serviu para que eu instalasse uma série de pesquisas, me aprofundasse dentro desse universo dos empreendedores. Eu executei para até validar diversas vezes consultorias, ainda nem monetizava, porque eu queria validar o modelo, aplicando programação neurolinguística, ferramentas de coach, ferramentas de gestão, de projetos, de inovação, mas principalmente o que estava por trás de tudo isso, que é o valor humano atrás dos negócios. E isso começou a fazer sentido para mais e mais e mais pessoas. Nós chegamos a atingir vários estados no Brasil, várias comunidades fora do país, e aí surgiu outras vertentes como o Negócio é Meu, que hoje a gente tem as confrarias, as células de inovação e de mentoria dentro das universidades, federais, estaduais, até privadas. Depois disso surgiu a Tour, as coisas foram acontecendo. Se vocês me falassem, fizessem uma pergunta, Rodrigo Hernandes, esse business plan que saiu dessa madrugada, você vai, em 2 anos, rodar 17 estados do Brasil, só no semestre do ano passado, palestrar, fazer treinamentos e workshops para mais de 36.200 pessoas, isso em empresas, isso em universidades, isso dentro do movimento da BJ, isso dentro da ESEC, isso dentro de várias outras iniciativas e organizações. Você vai escrever livros, você participará de grandes mídias nacionais, você vai conhecer pessoas de fora do país, você vai conhecer grandes líderes, vai ter a oportunidade de dividir o palco com esses caras, participar de eventos desses caras, como o Flávio, do Geração de Valor, como o Ricardo Bellino, como o meu mentor Carlos Miranda, ao qual eu tenho muita admiração, Sidney Oliveira, Bel Pesce, o workshop que aconteceu junto com a Bel e que desencadeou toda essa tour. Eu falaria para vocês assim, olha, numa boa, obrigado, mas vocês são malucos. O que é que vocês beberam? O que é que vocês consumiram de alucinógeno? Porque não vai rolar. Mas antes de eu me preocupar com quanto de dinheiro seria necessário para tudo isso acontecer, aonde é que eu teria que levar tudo isso, eu sentei numa cadeira e assumi a responsabilidade de entender que, e se eu já tivesse todos os recursos necessários, que ao longo da minha vida pessoal, perda de pai, casar cedo, ter filhos, cuidar de uma família, ter a responsabilidade de pai, dentro da universidade, me formar, dentro da empresa, ter êxito, errar, juntar todas essas competências, conhecimentos complementares que eu fui desenvolver depois, se eu juntasse tudo isso e reconhecesse que aqui e agora eu já teria todos os recursos necessários para que as ideias passassem ao processo da execução. E eu assumi essa responsabilidade. Não me preocupei muito naquele instante com essas palavras, medo, fracasso. É óbvio que eu tinha medo, e o medo sempre vai fazer parte do nosso processo. Mas eu não deixei mais com que ele paralisasse aquele sonho, aquele insight, e tudo que se configurou à minha frente, as pessoas que surgiram, foram bem maiores do que só o medo, só a dor da perda. Ao invés de eu sentar na cadeira e falar, ó vida, ó azar, mas a Dilma, mas o governo, o meu estado, a minha universidade, não tenho tempo, não dá. O que a minha mulher vai dizer se eu falar que vou largar a empresa para tocar meus projetos? E se faltar? Enfim, eu resolvi levantar da cadeira e começar a executar. E aí aconteceu um fenômeno muito fantástico, que eu concluo o nosso discurso hoje, que foi no encontro do Estadão PME, eu conheci aquele querido, o Carlos e o Marcelo do Veduca, uma plataforma especial de educação de high quality, ou seja, MBAs, que acontecem nas principais universidades do mundo, como MIT, Harvard, Michigan, enfim, do Brasil também, online e gratuito, veduca.com.br. Confere lá se você não conhece ainda. E depois daquele bate-papo, eu comecei a falar de tudo isso. Foi lá atrás, quando nada disso tinha acontecido ainda, o Carlos olhou para mim e falou assim, Rodrigo, fala para mim o que é que você faz. E eu comecei a falar, e ele falou, onde está tudo isso? Eu falei, está aqui, estou te falando, estou contando para você. Não. Como as pessoas sabem que isso existe?
Falei, não sabe. Foi quando ele me deu, então, um outro turning point, um outro ponto da virada, muito especial, que ele falou o seguinte: Rodrigo, quando você fala aquilo que você acredita, você corre um sério risco de encontrar do lado de lá 1, 2, 10 malucos que acreditam exatamente na mesma coisa que você. Estavam desesperados esperando. Aonde é que você estava? Eu quero fazer isso com você. Vamos em frente. E eu saí de lá daquele encontro incomodado, desconfortável com isso que ele falou. E foi quando eu quebrei uma grande barreira, um paradigma que eu tinha comigo mesmo, que eu não precisava, naquele instante, ser nenhum PhD de mídia social. Eu não precisava ter um projeto credenciado naquele instante, na fase inicial, por grandes universidades do país, por grandes movimentos nacionais e internacionais. Eu não precisava ter grandes investidores comigo, eu não precisava ter rodado o país inteiro, eu não precisava ter palestrado para mais de 50 mil pessoas, eu não precisava estar desenvolvendo treinamentos e consultorias para as maiores empresas do Brasil, eu não precisava de nada disso. Todos os recursos necessários para que aquele meu sonho, para que aquilo que me fazia não caber dentro de mim, eu já tinha. E se eu começasse a observar, absorver e principalmente executar? Desenvolvendo então, sabendo agir, reagir e criar valor em cima de tudo isso. Foi quando as novas competências, com todos os conhecimentos que eu já tinha, com todas as coisas que eu ainda vivia em validação, porque experimentava, porque estudava, além de fazer sentido para mim, começou a ressoar com as minhas outras partes. E só até o lançamento desse atual semestre, nós estamos chegando a 50 mil pessoas, que é a meta de 2015, entre palestrados, mentorias, consultorias, treinamentos, enfim. Nós temos comunidades na Angola, em Portugal, Chile, México, Venezuela, Colômbia, enfim, que são 11 países, 12 países, eu tenho que atualizar, eu faço isso no final do ano, que participam das confrarias, que participam das nossas mídias sociais e que consomem e pedem para que nós desenvolvamos os projetos do Negócio é Meu, que são essas células de inovação, de mentoria, por uma educação por competência nesses lugares. E antes de chegar para fora do país, eu acredito muito no brasileiro, eu acredito muito no Brasil, indiferente de crise que a gente vive e é uma realidade. Eu acredito que são vocês que fazem parte do movimento da FEGENG, vocês que fazem parte desses movimentos diferentes, como alguns que eu falei aqui, que precisamos assumir a responsabilidade de levantar e ser a diferença que nós queremos ver nesse país. Eu quero agradecer para todos vocês, e eu vou encerrar com uma frasezinha que também me foi um insight de um dia e que me faz muito sentido no meu dia a dia. A maior e melhor empresa do mundo chama-se Sua Vida. E você é o único que pode decretar falência ou sucesso. Obrigado pelo ouvido de vocês, obrigado pelo convite. Sejam muito bem-vindos, te encontro no topo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Rodrigo. Primeiro eu queria falar que alguém fez um comentário aqui, o nome dele é Alexandre Ramalho, ele comentou que está vendo e estava aprendendo demais com você. Meus parabéns pela palestra. E a gente tem duas perguntas aqui. Bom, a primeira pergunta ela é da Camila Marcondes, ela é da UFJF, empresa júnior da Engenharia de Produção. Bom, a Camila disse assim... Só um minuto, por favor. Fica à vontade. A Camila disse assim: por vezes, desaceleramos o ritmo de execução porque não estamos tão motivados assim. Ela quer saber se você utiliza ou indica alguma coisa para estar sempre te lembrando de executar, de você não estar procrastinando, e ela até disse uma palavra aqui, se você utiliza alguma âncora. Perfeito. Essa âncora que ela fala, pode soar estranho para outros que estão vindo, é uma nomenclatura muito usada em programação neurolinguística. Isso acontece todo o tempo,
cotidiana. Um exemplo prático. Existe aí alguém que está assistindo a gente, que ao escutar uma musiquinha, que a gente chama de love songs, fala, ai, mas é aquela minha namorada. Se a namorada estiver assistindo com você agora, esquece, vamos mudar o contexto, tá? Mas possivelmente uma música, um cheiro que me lembra vovô e vovó, um gosto, uma comidinha que me remete a alguma coisa, isso é uma âncora. O nosso cérebro processa e ancora, registra conhecimentos, informações que não foram perdidas através dessas tais âncoras. E... Desculpa, só repete o nome é Marcondes, eu lembro só do sobrenome. Camila, né? Isso, é Camila. Camila, e eu desenvolvo no meu dia a dia inúmeras âncoras importantes para me manter dentro do foco, porque o dinheiro falta sim, a conta vem sobre a mesa, muitas vezes pessoas que estão à sua volta vão falar, puxa, mas será? É normal, não espere que as pessoas enxerguem com a sua lente, até que você execute e o resultado valida uma ideia, um sonho, as pessoas muitas vezes não vão enxergar, e não é por ruindade ou porque descreditam você, é porque elas não estão vendo o que você está sentindo e vendo. Mas essas âncoras, elas são fundamentais, porque eu gosto muito de uma que eu sempre cito nas palestras, e outro dia até brinquei aqui no Facebook, fazendo um vídeo um pouquinho diferente, que eu cito um filósofo contemporâneo, não sei se vocês conhecem, que é o Emicida, que ele diz o seguinte, meu irmão, até quando você não percebeu que você é o único representante do teu sonho na face da Terra? Se isso não fizer você levantar e andar, eu não sei mais o que faz. E a gente tem uma habilidade, eu vou falar por mim, né, Camila, que eu posso falar por mim, eu tenho uma habilidade inata, eu não sei porquê, sabe? Não é por causa da minha sociedade, não é por causa da minha escola, da minha universidade, de todo o ecossistema que eu transito, mas eu desenvolvi essa habilidade de esquecer do que é importante, de quem eu sou e do que eu quero fazer. E aí eu tenho que brigar com isso para constituir um novo hábito de isso não entrar mais na linha do esquecimento. Peraí, eu vou esquecer quem eu sou? Eu vou esquecer o que faz o meu coração pulsar? Não faz muito sentido, não é? Então eu me cerquei o quadro de gestão à vista, que vocês devem desenvolver até dentro para quem estuda administração, dentro das EJs, eu ponho quadrinhos, eu ponho figuras, eu coloco anotações. Eu estou falando com vocês aqui, ó, e aqui estão algumas dos meus diários de bordo. São âncoras que eu utilizo o tempo inteiro, visuais, sensoriais. Eu coloco muitas músicas. Eu tenho a habilidade de ouvir a mesma música 100 vezes no mesmo dia. Se aquela música me traz uma âncora ou me relembra, para ficar mais fácil de quem não conhece o processo de âncora, me relembra um momento de muita força, de muita realização, onde eu precisei de muito foco, onde eu precisei de muita resiliência para aguentar um processo difícil, onde eu me joguei ao novo, apresentar um novo projeto para uma nova empresa, para um novo comprador, enfim. Eu uso sim, e é barato, não tem custo, uma música, um bom plano visual, e eu sugiro para que você faça isso todo o tempo. Eu não sei qual é a visão de vocês para isso. Tem um outro exercício, que eu vou encerrar essa pergunta, essa resposta, que para mim é muito funcional. Que eu faço todos os dias, pela manhã e quando encerro o meu dia. Eu chamo de cantinho de sucesso. É o meu cantinho. Eu vou no meu cantinho, eu coloco o meu fone, a minha música, depois que as crianças dormiram, que a patroa já foi descansar, e por 5 minutos, por 10 minutos, às vezes eu me deleito e fico um pouco mais, enquanto eu escuto aquela música, eu me faço a pergunta, quem eu sou e o que eu quero fazer? Para onde eu quero levar tudo isso? E eu começo a imaginar como se tudo, porque eu lembro então do que eu estou fazendo no meu dia a dia, ou do que eu preciso fazer se for pela manhã, e eu começo a inspirar para mim, idealizando exatamente tudo que eu preciso fazer no meu dia hoje para chegar mais perto disso. E no final do dia, eu faço um check do que é que eu fiz, ou do que é que falta para fazer. Não fico me lamentando, eu limpo eu limpo o dia, agradeço por tudo que aconteceu e faço o processo de novo. Como seria o meu dia de amanhã ideal? O que acontece é que quando eu faço e reproduzo isso, no mínimo por 21 dias, que é cientificamente
a neurociência comprova, se eu executo esse movimento, essa experiência simples, de 2, 3, 5 minutos, eu construo um novo caminho neural para ancorar uma nova forma de observar e de absorver as minhas ideias, os meus sonhos, e de torná-los perceptíveis e tangíveis ainda em mim. Eu não sei se ficou claro para você, Camila, pode me mandar um e-mail, se você quiser, entra no Facebook, enfim, e eu posso te mandar algumas referências, tanto de filmes e de textos, para que você consiga desenvolver de uma forma que fique mais fácil para você exatamente alguns desses recursos que eu apresentei, ok? Teve mais uma pessoa, vou só ler o comentário aqui, o João Sevenini, ele falou que tá ligado aqui com a gente e mandou um grande abraço para você. Legal. Agora, a gente tem mais uma pergunta do Geilson, que eu acho que tem até um pouco de relação do que você já acabou respondendo, porque ele tinha mandado um pouco mais um tempinho. Bom, boa noite, sou o Geilson, da Agroplan, da UFV. Engenharia, a empresa júnior de agronomia da UFV. Ele gostaria de saber o que te inspira sempre e te motiva para sempre querer estar no topo. Eu respondi uma entrevista para um blog, pessoal do Filés do Ofício, da Paulinha, e ela fez exatamente essa pergunta. Ela falou o seguinte: Rodrigo, você já está no topo? E o que te inspira todos os dias a levantar? Quando eu falei para vocês de que eu fui buscar uma resposta para mim de quem eu era, e essa resposta estava associada a vocês que aqui estão, eu sou uma parte de vocês, e eu quero me conectar com essas partes, de alguma forma desenvolver a mim e a essas partes de uma forma positiva, gerando um impacto, para que isso se torne um legado, conectando mais e mais partes minhas que estão por aí, eu entendi que o melhor está por vir de fato. Ainda antes de falar com vocês, você que está ouvindo aqui agora, que está assistindo, se eu não conheço, nós não tínhamos nos conectados de alguma forma. E quando eu escolho vir até aqui e falar com você, eu me conecto com você, eu me torno mais e melhor através de você. E isso é o meu motivo e a minha inspiração. Porque alguns números eu falei para vocês de alguns projetos nossos que estão em execução, mas eu tenho plena convicção de que tem alguns bilhões de partes minhas por esse mundo aí. E essas partes que eu ainda não conheço, não me reconectei, não me reencontrei com elas, ainda, elas me inspiram a levantar e a continuar. Mesmo quando ainda o cenário hostil do lado, muitas vezes diz que não vai dar certo e que já deu, e para quem inventar um novo, se já tem algo consolidado, enfim. Eu não consigo mais não ir em busca dessas minhas partes. Eu não consigo mais negligenciar quem eu sou. E doer faz parte. As pessoas confundem o entusiasmo, porque está muito isso que eu estou falando para vocês, esse contínuo estado de inspiração, ele está muito ligado ao entusiasmo. E um entusiasta, aquele que se entusiasma com as suas aspirações, com os seus sonhos, com o seu mundo, e constitui uma nova visão de mundo, ninguém disse que esse cara também não sente medo, que esse cara também não sente dor, que esse cara também não fraqueja, que por dentro às vezes ele está trêmulo e desesperado, no sentido de, será que vai dar certo? É muito pelo contrário. Só que ele conseguiu entender que mesmo com tudo isso promove dor, porque eu começo a fazer o processo do especulador. Puxa, não vai dar certo, vou quebrar, vou frustrar, vou perder, vou ser dito como falho, e isso já me dá dor agora, antes de acontecer. Ele entende que esse entusiasmo promove o movimento de levantar e andar, executar, continuar em busca. Eu não faço para dar certo, eu faço até dar certo. E aí acontece um movimento muito bacana de transformação de visão para essa dor. Dor, ela sempre vai existir. E a dor pode ser a dor do perdedor ou a dor do vencedor. E ele olha para essas duas dores e ele passa a ter escolha. Qual dor que eu quero? Então isso me estimula muito todos os dias a levantar e andar. E mesmo quando tudo parece que, olha, já deu, quando eu aquieto, reviso esse processo e lembro quem eu sou, tudo que já fizemos, a gente também tem uma habilidade ímpar de colecionar fraquezas e fracassos. E os fracassos são os que ensinam. Sucesso inspira, fracasso
O empreendedor transpira, levanta e constitui. Mas, para encerrar, eu gosto muito de lembrar que existe uma estante já de muita coisa realizada. Vocês universitários, vocês que saíram das suas casas, falando específico para vocês, tá? Você saiu da tua região muitas vezes, foi para uma cidade que você não conhecia, morar com uma pessoa que você não conhecia, ou dividir um alojamento com quem você não conhecia, para fazer um curso que você não sabe se é esse, para depois ir para o mercado de trabalho que você não sabe se vai dar certo. Uau! Ao invés de olhar para a cadeira do, puxa, que medroso, que indeciso, olha o quão desbravador você já é. E às vezes isso é tudo que já é todo o recurso necessário que você precisa para se agarrar, levantar, andar e continuar realizando. O que me inspira é ter a certeza de que eu levantei hoje, e hoje foi um dia desse, tá? Onde eu senti, caramba, que medo, e se não der certo? Puxa vida, os meus filhos estão de férias, a família está no litoral sul de São Paulo, eu estou 2 semanas sem eles, entre viagens, e eu falei, cara, estou sentindo falta dos meus filhos. Brinquei com o meu sócio hoje aqui na agência, falei, eu estou no dia de eu quero chorar e eu quero rir. Mas eu tinha plena convicção de que eu tinha alguns caminhos a seguir nesse meu dia, um plano nesse dia, e que ele terminava com vocês. E eu tinha plena convicção de que eu terminaria melhor do que eu acordei. E a oportunidade de falar tudo isso, de a orelha mais perto mais próxima é a minha, da minha boca, e de ouvir tudo isso novamente, foi um verdadeiro presente que você me deu para minhas inspirações. Então, eu tenho plena convicção de que o melhor está por vir e de que você é parte disso. Obrigado pela tua pergunta, obrigado por essa noite, por ter me feito mais e melhor. É isso, Matheus. Muito bacana, Rodrigo. A gente pede, assim, é de costume para a gente pedir sempre a indicação de algum livro, de algum vídeo, até mesmo uma palestra, que você indique para o pessoal estar vendo após o término da sua palestra mesmo. Aí eu queria saber se você tem algum livro para indicar, até mesmo os seus livros, se você quiser falar um pouquinho sobre eles. Então eu vou pedir para o pessoal correr agora, como se isso aqui não ficasse gravado, e para não esquecer, papel e caneta, pega o smartphone e anota esses nomes. Ao invés de filmes e livros, eu já deixo claro para vocês que todos aqueles que assistiram esse bate-papo, corre lá no Facebook, me manda um inbox, pode ser na página ou no perfil pessoal, que eu vou mandar o meu livro Negociando, meu primeiro livro, Negociando com Sucesso, a versão de e-book para vocês. Então o livro eu vou responder falando que eu já dou para vocês esse livro, para todos vocês que assistiram, vai lá e coloca assistir você no bate-papo, no Talk com a Fejeng, e eu mando esse livro para você. Agora, ao invés de mandar que vocês assistam palestras, eu sempre brinco também que águia voa com águia, porque águia voa diferente. Diferente de águia não voa com pombo, por exemplo. O pombo voa mais baixo, o pombo não tem o alcance que a águia tem, uma série de outros detalhes. Mas por que eu quero dizer isso? Porque se você ainda não tem algum desses recursos que você identifica pertinente, recursos não, alguma competência, alguma habilidade desenvolvida que você julga pertinente para a sua EJ, para o seu projeto de vida, para o seu curso universitário, para a empresa que você quer trabalhar, é funcional com que você esteja perto de pessoas que você comece a observar e perceba que já tem essas habilidades, competências desenvolvidas. Porque águia voa com águia. Quando você participa desse ecossistema, mesmo online, quando você segue esse cara, quando você acompanha como ele se comporta, onde é que ele vai, o que é que ele faz, como ele faz, você começa a perceber e desenvolver um novo mindset, um novo paradigma de referência. Aquilo que era tão distante, tão difícil, passa a ficar mais próximo. Porque muitas vezes do lado de lá você pode perceber, ué, esse cara fala como eu, ué, esse cara é como eu, ué, por que não eu posso fazer da mesma forma? Então eu vou falar alguns nomes de bate-pronto, eu vou pedir perdão por aqueles que eu esqueci, para que você corra e dê um like na página desse cara no Facebook, no Instagram, Twitter, tudo que você puder acompanhar, tá? E comece a observar como esse cara fala, o que é que ele faz, e só isso vai te promover um novo start de mindset e percepção para o ecossistema que você vive. Vou correr lá, alguns vocês já conhecem, vou revisar
Sekish, Bruno Perim, Marcos Bernardes, da Magia do Mundo dos Negócios, querida Belpesse, Ricardo Bellino, também sei que é da casa aqui, teve com vocês, que é o meu querido Pedrinho Guzmão, lá do Rio, Mariana Reveles, artista também lá do Rio, vamos ver, Flavinho do Geração de Valor, Edu Lira, do Gerando Falcões, vamos lá, mais nomes, deixa eu pegar meus amigos queridos aqui. Eu vou abrir aqui, já que eu estou falando com vocês ao vivo, eu vou abrir aqui então, Luá Galvão e Danilo Espanha, que tiveram com vocês também, meus amigos queridos do Walk and Talk. Eu vou pegar aqui no Facebook, Renata Quintela, da Nossa Jornada, Sidney Oliveira, minha querida amiga Flávia Melissa, que trabalha espiritualidade, uma menina incrível. Deixa eu ver quem mais que eu posso falar para vocês aqui de bate-pronto. Verônica Mussi, do Pin People. Vamos lá. Eu acho que esses já são alguns nomes que vocês vão ter bastante trabalhinho para seguir. E se eu esqueci algum amigo agora? Marcos Strider, do Papo de Universitário. Quem mais? Flávio Vasconcelos, do Papo de Universitário. Pam Bressan, do Universitários Acima da Média. Quem mais? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu estou vendo quem está online aqui. Bom, meninas, esses nomes que eu falei para vocês, dá um like na página desse cara, nos projetos que eles fazem. Priscila, a Pri Pacheco da Danone, apesar de trabalhar numa companhia totalmente ligada ao ecossistema do qual nós estamos falando, muitos de vocês conhecem, eu convido vocês para seguir esses caras, para começar a observar o que é que eles fazem, como eles se comportam, e só daí, com certeza, vocês vão ter novas referências, novas percepções para as realidades que vocês vivem. Eu acho que é isso, Matheus. Show, Rodrigo. A gente agradece, então, a sua participação no Conhecimento para Minas desse mês. Tenho certeza que ajudou bastante a mim, me deu uma motivada também, eu estava precisando. E o comentário da galera aí também, a gente pode ver que o pessoal está gostando muito. Te agradeço mesmo pela sua participação, pela sua disponibilidade